Olá, olá! Estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Alô, gente! Olá a todos! Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá. E o mais é, essa semana, né, gente, nos Estados Unidos já alguns encaminhamentos da eleição de Joe Biden e no Brasil antecipando as eleições municipais. E entre um fato e outro, algumas declarações bem polêmicas do nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar pela ordem dos fatores, então, Vera, Estados Unidos e Biden. Pois é, nós temos falado com todos os nossos programas sobre a eleição dos Estados Unidos. Está caminhando para um desfecho, se não oficial ainda, mas pelo menos de fato, o presidente eleito Joe Biden já é considerado presidente eleito pela imprensa, pelo menos pelos órgãos, pelos institutos de pesquisa, não pelo presidente Trump, mas ele tem já 290 votos no colégio eleitoral, porque hoje Arizona oficialmente foi contada como tendo os democratas vencido as eleições no estado. Então, Biden é o presidente eleito. O presidente Trump não reconhece a vitória de Biden, diz que a eleição foi fraudada, isso aí a gente já tinha certeza disso, não pegou ninguém de surpresa. A eleição foi fraudada, ele está entrando com inúmeros processos em vários estados, especialmente na Pensilvânia. Os republicanos não desmentem o presidente, mas acham que já deve dar acesso privilegiado a informações ao vice-presidente Biden. Eles ainda não falam presidente eleito, mas ao Biden. Então, está uma coisa que parece, mas não é. Aliás, mas não parece. Então, fica muita insegurança e um clima muito estranho à democracia nos Estados Unidos. Eu aconselho a todos que puderem olhar todos os discursos de presidentes que perderam, de presidentes que perderam a reeleição e de candidatos que perderam a eleição a presidente. Todos. Inclusive Hillary Clinton em 2016, reconheceram a vitória do oponente e todos prometeram trabalhar junto com o adversário, que passa a ser o presidente de todos. Não vimos essa elegância agora, duvido que tenha essa elegância. Se por acaso acontecer a transição, vai ser meio a revelia, ele não vai reconhecer, mas vai começar a afrouxar as regras de compartilhamento de informações. Biden já tem apoio de muitos republicanos, e eu acho que é isso que importa. E ele já está trabalhando como presidente eleito. Ele já tem uma equipe, já tem até o Chief of Staff, né, que é o chefe de gabinete, é o equivalente aqui ao chefe da Casa Civil. Ele já tá andando com o governo dele. Rogério? Eu ia dizer, o establishment político norte-americano já está todo, praticamente inteiro, já trabalhando aí com o cenário do Biden tomando posse, né, em janeiro. Então, desse aspecto, o Trump está cada vez mais isolado, né? Certo. Agora, eu acho que foi uma eleição inesquecível, né, Vera, Luiz? Porque o Biden, mesmo não tendo mais chances de ter uma votação recorde no colégio eleitoral, ele foi o candidato que recebeu mais votos numa eleição presidencial na soma do país, né, em toda a história americana. E por incrível que pareça, a votação do Trump também superou a votação de todos os presidentes eleitos do passado, né? Então, foi uma eleição muito mobilizadora nesse aspecto, né? Exato. Eu só queria chamar a atenção para a configuração do Congresso americano, especificamente do Senado, né? Na Câmara, o Partido Democrata manteve maioria, mas perdeu cadeiras em relação à legislatura que vai se encerrar agora, né?
Existe até a possibilidade, nas eleições do meio do mandato, tem uma tendência histórica, né, nas eleições do meio do mandato, o partido de oposição conquistar a maioria na Câmara, mas interessante é a configuração do Senado, né? O Senado americano, o Partido Republicano está agora com 50 senadores, o Partido Democrata com 48, e tem as duas vagas que estão faltando, vão ser duas eleições suplementares que vão acontecer na Geórgia, no estado da Geórgia, no comecinho de janeiro, né? Isso. Então, é ali que eu acho que os dois partidos vão apostar tudo, né? Porque se o Partido Republicano conseguir eleger pelo menos uma dessas duas cadeiras do Senado na Geórgia, ele mantém-se com maioria no Senado, né? Se por acaso o Partido Democrata ganhar as duas cadeiras, né? E aí ficaria o Senado 50-50, né? E a vice-presidente Kamala Harris passaria a ser o voto de Minerva, né? No eventual votação empatada, como diz a Constituição americana, né? Então acho que vai ser um caso bem interessante acompanhar a eleição as duas eleições para senador da Geórgia em janeiro. Eu só queria chamar a atenção de mais uma coisa. Todos os governos estrangeiros, menos México, Coreia do Norte, Rússia e Brasil, reconheceram a vitória de Joe Biden. Xi Jinping, da China, que foi o último, hoje mesmo já parabenizou Joe Biden. Isso não é bom. Até o Papa Francisco já deu os parabéns. Papa Francisco, Godin, todo mundo. Não é bom para o Brasil, que já não está muito bem com o presidente eleito Joe Biden e agora fica pior. Então, eu acho que a gente tem que... É um movimento diplomático muito arriscado esse, mas, enfim, esse aí é assunto para um próximo programa ou um artigo. Eu estava no mudo. Eu vou sair do momento analítico para um momento mais fofoca, né? E que é interessante também trazer o New York Times e o Washington Post fizeram essa semana matérias bem fortes em relação ao Stop the Fraud Movement nos Estados Unidos, né? Que as doações que estão sendo recebidas pela campanha de Donald Trump, elas na verdade pouco vão dos recursos, eles vão para realmente ações para pagar os legal teams e para ações nessa suspensão ou nas tentativas de recontagem, e muito vai para pagar dívidas de campanha, né? E então é interessante também entender um dos motivos que ainda mantém essa disputa acesa, né? A campanha Trump continua arrecadando, continua recebendo doações, e isso é importante, principalmente se você tem uma campanha com dívidas. Falando em Joe Biden e o não reconhecimento do Brasil, né, Vera e Rogério, também essa semana o presidente Bolsonaro fez uma declaração, quer dizer, algumas declarações, uma delas falando que quando acabar a saliva, é bom que o presidente eleito ou que o candidato aí nos últimos debates... Não, candidato a presidente de um país. Fazendo clara a referência a Joe Biden, entender e saber que o Brasil tem pólvora. E isso acabou gerando uma quantidade enorme de memes e questões, cara, que mostra de novo a falta de senso crítico, sensibilidade e até mesmo de postura, liturgia do cargo de presidente da República, né? Que, a diplomacia brasileira não reconhece a vitória, um dos pouquíssimos países, como a Vera listou, e 2, ainda fala bobagem, é de um amadorismo preocupante. Certo. E não foi só nessa área, né? Essa semana também teve lá o episódio da vacina contra o Covid-19, né? Em São Paulo, do Coronavac, que é a parceria do Instituto Butantan com um laboratório chinês, e o presidente comemorou a decisão da Anvisa, que durou só 48 horas, né, de suspender a pesquisa
da vacina por conta aí do suicídio de um dos voluntários que estava participando dos testes e que não teve nada a ver com com o tratamento, né? É no mínimo curioso, né, Rogério, o momento dessas declarações mais polêmicas, que, de novo, coincide com o momento em que as investigações na justiça se aproximam, né, dos filhos do presidente Bolsonaro. Então, de novo, há um movimento de tirar o foco das investigações, falando asneira na TV, que vai gerar boa parte do noticiário voltando para isso e esquecendo um pouco da investigação. É uma estratégia que a gente vem percebendo já há 2 anos quase no governo Bolsonaro. Mas, ironicamente, uma estratégia que tem funcionado, né? O fato é que quando o Bolsonaro dá essas mancadas aí, ou enfim, essas tretas todas, acontece o que é o que ele espera que aconteça, né? Que a discussão sai do âmbito lá do clã Bolsonaro e volta a ser sobre é como se atraísse para ele, né? As críticas. Né? Falando em mudança de foco, posso? Pode. Ele falou que ganhou do Dória com o episódio da Coronavac, né? E falando em Dória, em São Paulo, parece que o prefeito Bruno Covas, que é aliado do governador Dória, está subindo nas pesquisas com grandes chances contra Russomano, que tinha grandes chances, é o candidato presidente. Rogério, você queria falar sobre isso, por favor? Vamos dedicar aí o resto do programa, então, às eleições municipais, né, que vão acontecer agora no próximo domingo, no Brasil inteiro, menos em Brasília. Eu encerro aqui a minha participação. Não, de fato, assim, a gente sempre olha para São Paulo, Rio de Janeiro, né, essas grandes capitais aí com maior número de eleitores e que, porventura, podem trazer aí impacto no cenário nacional, né? Eu acho que, sem assim, me aprofundar muito, Vera, Luiz, mas eu acho que tanto o Rio como o São Paulo, você tem um quadro muito parecido, né? Você tem 2 grandes favoritos, né? Em São Paulo, o Bruno Covas, no Rio, o Eduardo Paz, né? O atual prefeito, no primeiro caso, o ex-prefeito no segundo. 2 nomes conhecidos do eleitorado, que estão aí agora nessa reta final, né? Próximos, se você considerar os votos válidos, né? Descontando aí abstenções, indecisos, etc., os 2 ali estão por volta de 40% das intenções de voto, né? Então, eles entrariam como favoritos no segundo turno, né? Mas existe também até a possibilidade, hoje ainda não dá para dizer, mas existe até a possibilidade das 2 cidades até haver a decisão já no primeiro turno, né? Dependendo aí do que acontecer com os outros candidatos, né? E tanto no Rio como em São Paulo, ainda não está claro quem seriam os adversários, né? Tanto do Dória como do Eduardo Paes nesse eventual segundo turno. Está embolado ali a disputa pela segunda posição, né? Uhum. Aqui em São Paulo, o Russomano em queda, o Boulos, nesse momento, parece ser o mais provável adversário, mas também não dá para descartar, por exemplo, o nome do ex-governador Márcio França, não é? E no Rio tem também o prefeito Crivella, embolado ali com a Marta Rocha, do PDT, e até a Benedita da Silva, ali você forçando a margem de erro, ainda dá para dizer que ela poderia ter chances, né? Então, acho que vai ser 2 eleições, assim, claro, guardadas as devidas proporções, bem parecidas. Aí em Porto Alegre que está uma confusão, né, Luiz? Porto Alegre ganha um elemento novo basicamente a cada dia, né? O dessa semana mais relevante, merece destaque, é a renúncia, o abandono da campanha do ex-prefeito José Fortunati. E isso é muito interessante porque acaba reforçando um comentário que eu fiz para o nosso blog, Rogério. Acho que na eleição de 2018, se eu não estou enganado, das estruturas cortesãs que são os nossos partidos políticos no Brasil e dos absurdos que nós acabamos por ver. Olha que loucura.
O candidato José Fortunati, ele teve o vice-candidato a vice-prefeito dele, teve a candidatura impugnada a pedido do PTB. PTB este que no dia seguinte à renúncia declarou apoio ao candidato que fez a denúncia. Olha e isso gerou um movimento em Porto Alegre absurdo, que corrobora uma tese que nós há algum tempo falamos. A centro-esquerda no Brasil não encontra um caminho seguro para caminhar. Desde o enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores, com as diversas crises e escândalos de corrupção, você não tem um partido ou alguns partidos ou um movimento de centro-esquerda coerente. Acabamos de ver um exemplo aqui em Porto Alegre, quando o José Fortunati, que se coloca, ele brinca, eu não sou nem esquerdista nem direitista, eu sou porto-alegrista. Estava tocando campanha com grandes chances de ir para o segundo turno, mas que historicamente é um candidato de centro-esquerda. E aí a gente vê esse episódio. Por aqui, a Manuela Dávila segue muito forte com Miguel Rosseto, do PT, como seu candidato a vice, segue muito forte na liderança das pesquisas. Não acredito que vá já resolver no primeiro turno, mas que vai para o segundo turno com candidatos mais de centro-direita. O atual prefeito Nelson Marquesan e este Sebastião Melo, que foi ex-vice-prefeito do Fortunati. É uma bagunça, realmente surreal. Para entender o Brasil não é fácil, e a política no Brasil, Jesus. Agora, a gente pode também olhar para as eleições municipais de uma perspectiva mais ampla, né? Pensando assim os grandes números dessa eleição. Eu anotei aqui alguns dados que são bem interessantes, né? Vão ser 148 milhões de eleitores que vão votar, né? São quase 5.600 municípios brasileiros que vão participar da eleição, quase 560 mil candidatos, né? Somando aí prefeito, vice-prefeito, vereador, e 33 partidos, né? Então tem opções aí para todos os gostos, né? Tem uma questão interessante nessa eleição municipal. A gente fala muito da votações para prefeito, né? Mas que vai ser na eleição para vereador, né? Uhum. Essa vai ser a primeira eleição onde os partidos agora não podem mais fazer coligação nas eleições proporcionais, né? No caso desse ano, vereador, né? Então, isso vai tornar muito mais difícil para os partidos elegerem vereadores, né? Só para vocês terem uma ideia, dos 5.600 municípios brasileiros, 3.600, né, bem mais da metade, tem câmaras municipais com 9 vagas. Uhum. Então, o partido, teoricamente, para eleger um vereador, precisaria ter 10% dos votos, aproximadamente, né? E a grande maioria dos partidos brasileiros, dos pequenos partidos, né, não consegue ter 10% dos votos, né? Então, o fim das coligações ele vai servir para enxugar bastante a quantidade de partidos aí que elegem vereadores no Brasil, né? Então, nós estamos aí num processo que começou em 2018 com a cláusula de barreira, e que vai prosseguir em 2020, né? E também nas próximas eleições gerais em 2022, de redução do número de partidos, né? E eu acho que isso aí vai ser um processo aí que no médio prazo, né, vai também se refletir no Congresso, né? Em fusões de partidos e partidos menores serem incorporados por partidos maiores. Isso já começou depois das eleições de 2018, eu acho que vai se intensificar agora, né? Então é importante registrar esse dado aí, que a eleição municipal não é só para prefeito, né? É para vereador também, e a base da pirâmide política aí vai começar a se mexer, eu acho, após essa eleição. Eu não resisto. Deixa eu voltar para Brasília agora. As eleições municipais, elas
tiveram menos empenho do presidente do que outras eleições municipais anteriores. Mas ele entrou na campanha, entrou tardiamente. Para prefeito, me parece que os dois únicos bolsonaristas que têm chances de levar no primeiro turno são os candidatos de Porto Velho e de Boa Vista. Então, assim, são, infelizmente, estados de menor expressão, população menor. Ele tem apoiado o Russomano, por exemplo, em São Paulo, que é o candidato do presidente Bolsonaro. Ele fez uma porção de declarações muito típicas de Bolsonaro, inclusive, que o prejudicou. Então, aí nós vamos ver qual é realmente a influência do presidente no restante do país. E com uma pesquisa agora, que eu acho que eu vou deixar isso aqui para sexta-feira que vem, quem sabe, né, Rogério? Com a pesquisa divulgada agora, que a popularidade do presidente caiu assustadoramente. E a rejeição agora é maior do que a aprovação dele. Então, eu acho que essa eleição de domingo é muito importante para a gente ver, inclusive, aqui em Brasília, como é que vai ser a dinâmica aqui pós-eleição. Para a semana que vem, Luiz, se quiser permitir já fazer esse gancho, é uma eleição tão heterogênea, né, tão ampla, né, que segunda, terça-feira a gente vai estar todo mundo vai estar, jornais, a imprensa, a internet, só comentando o resultado, né? Mas vamos ficar sempre atentos, porque tem gente que vai fazer balanço da eleição olhando só para as capitais, quem ganhou e quem perdeu. Tem gente que vai olhar só para as cidades, são cerca de 100 cidades, aí 95, onde pode haver segundo turno. Então tem gente que vai só fazer balanço olhando para esse grupo já um pouco maior de cidades, né? E tem gente que vai fazer balanços olhando para o resultado do país como um todo, né? Essas quase 5.600 municípios que eu mencionei há pouco, né? Eu ficaria muito atento ao desempenho aí dos partidos de centro e de centro-direita, né? O famoso centrão, né? Porque não me parece que essa eleição será nem a eleição dos bolsonaristas, né? Dessa ala aí mais de direita ideológica, e nem tampouco a eleição onde os partidos de centro-esquerda, de esquerda, voltarão a ter a importância que tiveram no governo Lula e governo Dilma, né? Então, eu ficaria muito atento aí ao desempenho dos partidos do Centrão e também, juntando com o que a Vera falou, já pensando aí como esses partidos o fiel da balança para 2022. Eu vou... Um dado interessante, né, Rogério? Anteontem saiu uma pesquisa que no Rio e em São Paulo, e provavelmente isso também se repete em outras capitais e na maioria dos municípios, cerca de 60% da população entrevistada não tinha ainda definição do seu candidato a vereador. Ou seja, você trouxe toda a importância que essa eleição para candidato de vereador ela representa para o cenário político nacional e como a percepção da população sobre essa importância ela não é a mesma, né? Ela tem uma defasagem muito grande. E isso veremos os resultados a partir da próxima semana, a partir de segunda-feira, para poder entender melhor como que o Brasil funcionará a partir de 2021, ou tende a funcionar. Né? E aí Brasília volta a ser o palco principal né, Vera, a partir de segunda-feira. Não, mas é bom observar daqui. Eu acho que assim, eu não tenho nenhuma emoção envolvida, a não ser São Paulo, que é o meu estado natal, então eu acompanho com um pouco mais de perto. Mas eu estou fora de São Paulo desde quando eu tenho 7 anos de idade, não vou falar o ano. Então, quer dizer, Brasília mais meu estado que São Paulo, mas... Maravilha, gente. Então, bom final de semana. Que tenhamos, Rogério, eu e você, né? A Vera não entra no caso, tenhamos bons votos. Bons votos. Possamos exercer nossa cidadania no domingo e voltamos semana que vem. Com certeza. Bom Se final de semana não acabar. e boas eleições. Se o mundo não acabar numa sexta-feira 13 em 2020. 2020, é isso aí.
Ainda temos algumas horas pela frente. Dedos cruzados, pensamento positivo e vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.